Olá, meus queridos, meus amados irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você esteja assistindo esse vídeo. Sou o irmão Carlos aqui do Piauí, no canal Irmão Carlos, Filhos de Deus. Estou aqui mais uma vez para trazer um vídeo sobre o assunto salvação carnal. Eu trouxe aí um vídeo com o nome falando sobre salvação espiritual, e agora eu vou trazer esse vídeo falando sobre a salvação carnal. O que é a salvação carnal? Então, meus amados irmãos, antes de começar, eu quero deixar o meu abraço para todos os irmãos, dizer que todos são meus irmãos, mesmo que você não saiba, ou até mesmo não aceite, você é meu irmão. Quando eu me digo isso, eu me refiro à parte espiritual. Somos todos irmãos espirituais. Somos todos filhos de Deus espiritualmente, Porque isso Jesus fez na cruz por nós. Mas hoje eu vou falar da parte salvação carnal, Vamos falar da salvação carnal. Quero deixar aí, como já disse, um alô, um abraço especial para meus irmãos, para todos que são inscritos e para os que não são inscritos também, Dizer que todos são especiais para mim e dizer que creio que todos vão ouvir e ver este vídeo, tá bem? Pois vamos começar o assunto. Para nós começarmos o assunto deste vídeo, deste tema, nós vamos começar lendo aqui em João no capítulo 11. Vamos ler aqui o versículo 4, 5 e 6. Vamos ler 4, 5 e 6, para nós entendermos o que é a salvação carnal. Primeiramente eu quero deixar falar para vocês que a salvação carnal é como você se livrar da morte. Porque todos nós temos que morrer, esta é a primeira morte, Nós estamos livres da segunda morte, que é a espiritual, que foi Cristo ganha para nós já, deixou para nós, gratuitamente, E agora, da primeira morte, nós não vamos escapar. Todos nós temos que passar por essa morte carnal, E é sobre isso que vamos falar. Vamos ler aqui em João, Todos dizem o Evangelho de João, Mas eu digo o livro histórico de João. Vamos ler aqui em João, capítulo 11, versículo 4 e 5. 4, 5 e 6. Vamos ler esses três versículos para nós dar início aqui a este assunto, salvação carnal. Amém, meus irmãos? Pois bem, aqui João 11, começando aqui do 4. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aqui no versículo 4. Quer ver? Você entenda bem. Aqui Jesus está falando que Lázaro não tinha morrido, que apenas dormia e que apenas estava enfermo. Ele fala de uma enfermidade que existia em Lázaro, Então, nós podemos ver que a salvação carnal, Jesus fez em muitas pessoas. Ele curou pessoas, livrou da morte carnal. Quando ele livrava uma pessoa, curava uma pessoa, ele livrava aquela pessoa da morte na carne, dela morrer a primeira morte, que é a morte física, E Jesus livrava essas pessoas como livrou Lázaro, como está escrito aqui, que aquela enfermidade que ele tinha não era para a morte. Ele deixou bem claro que a enfermidade que Lázaro tinha não era para a morte. E ele chegou até onde estava Marta e Maria, que era onde estava sepultado Lázaro, e salvou ele da morte física, Salvou ele, curou daquela enfermidade, trouxe a vida, Ele trouxe ele à vida.
que não era para ele passar por aquela morte ainda, naquele momento. E assim ele fez, curando muitas pessoas. Tem um outro exemplo também, de Deus, tirando as pessoas, livrando as pessoas, salvando as pessoas da morte, como José, por exemplo, o filho de Jacó, quando estava com seus 12 irmãos e que eles jogaram ele naquele poço, era ali, aparentemente era para ele morrer, porque ele não tinha como sair daquele deserto, de dentro daquele poço, sozinho, ia morrer. Mas Deus, pela sua vontade, não queria que ele morresse. Aqui está, pessoal, meu filho Samuel. Filho Samuel, que está sempre, às vezes, quando eu estou fazendo um vídeo, ele fica se mostrando, querendo se mostrar. E aqui está, hoje eu quero mostrar para vocês o meu filho Samuel, que também tem um canalzinho no YouTube, tocando a sua bateria, fazendo os louvores, né? Aqui está ele, é o meu filho Samuel, meu filho mais novo. Um abraço. Dá um alôzinho aí. Alô! Pois é. Então, novamente aqui, voltando ao assunto da salvação carnal, Deus livrou José da morte, né? Deus livrou José da morte naquele momento que ele estava no poço. E assim, Jesus também, quando veio à terra, ele fez isso com muitas pessoas, né? Curou paralítico, curou leprosos, né? Pessoas que ali aparentemente pelas enfermidades eles iam para a morte, mas para a morte carnal, né? Para a morte carnal, Deus e Jesus, através de Jesus, ele livrou muitas pessoas da morte carnal. E nós vamos continuar lendo aqui. Você pode ler o versículo todo. Livro histórico de João, no capítulo 11, você pode ler ele todo, que fala sobre a salvação carnal, dos feitos de Jesus, né? Dos feitos que Jesus fez para livrar os homens da morte carnal. E dizer que na cruz ele deixou para nós a salvação espiritual, que para nós não tem mais a salvação, a segunda morte, né? Que era espiritual, não tem mais. Ele já deixou livre, já deixou nós livre dessa morte espiritual, da segunda morte. Né? A segunda morte não tem força mais para nós, né? Contra o Espírito que está em nós, que é o Espírito de Deus, né? Então aqui vamos continuar lendo, quando ele ressuscita Lázaro, né? Aqui no capítulo 11, versículo 24. Vamos ler aqui o 24, mas antes, vamos ler aqui o 17, né? Vamos ler aqui o versículo 17. João 11, 17. Vamos ler? Para nós ver o que ele diz. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, né? Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, né? E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus o dará. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Falava aqui do dia da vinda de Jesus, né? Na segunda vinda de Jesus, né? Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus era a ressurreição e a vida para aqueles que acreditassem nele naquele tempo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Ele deu aquele exemplo porque Lázaro acreditava nele, né? Não só Lázaro, como Marta e Maria, né? E todo aquele que vive e crê em mim
nunca morrerá. Crês tu nisto? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e te chama. Então, nós vemos aqui claramente que Jesus fez estes feitos, curando a enfermidade, ressuscitando os mortos, trazendo a vida carnal ao ser humano. E aqui mais na frente nós podemos ler quando ele diz, no 43, quando ele diz que ele chama Jesus, chama o Lázaro para fora. Aqui no 43, vamos ler. João 11, 43. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. E o que estivera morto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Porque ele salvou Lázaro na carne. Então, meus amados irmãos, a salvação na carne é esta. É quando a gente está à beira da morte e livra-se da morte, é curado. Quando está muito doente, enfermo, e vai ao médico e é curado. A salvação na carne é essa, quando a gente livra-se de morrer carnalmente. Quando a gente se livra de morrer. Tem pessoas que levam 2, 3 tiros e as pessoas dizem, vai morrer, mas vai ao médico e se livra, não morre. Esta é a salvação carnal que tem no ser humano, porque a carne e o sangue não vão para o céu. O que vai para o céu é o que já é de Deus, que é o Espírito que está em cada um de nós. Nós aqui na carne temos nossos dias para vivermos aqui, temos nossos dias para viver aqui na terra, e enquanto estivermos aqui, temos que, sabendo que somos filhos de Deus, temos que viver como tal, tentar viver como filho de Deus, amando ao irmão, desculpando, porque hoje a obra não é mais a obra da carne, não é mais pecado, a obra da carne não é mais o pecado que existe. O pecado que existia, Jesus tirou. O que existe hoje são nossos erros, as nossas transgressões, isso ainda existe. O que a gente faz de errado existe na carne. Mas não é mais pecado para tirar a salvação espiritual. É apenas uma obra da carne. Uma obra que eu cometo, eu posso cometer, você comete e outros podem cometer, como seres humanos na carne. Porque está escrito em 1 João 3,4 que o pecado é o quê? O que é o pecado? Era a transgressão da lei, que Jesus cumpriu ela e aboliu. Então o pecado hoje não existe, por isso, porque Jesus já tirou. Se eu for ensinar que ainda existe pecado, não tem mais salvação para nós. Porque quem vai tirar o pecado? Não tem salvação. Então é isto. Nós hoje estamos... a salvação na carne é essa, quando a gente se livra da morte. A gente chega à beira da morte que não morre. Esta é a salvação carnal. Amém, meus amados irmãos? Era este exemplo que eu tinha para trazer na Bíblia. Era esta palavra que eu tinha para este dia. Quer dizer que estamos juntos. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. Um forte abraço do irmão Carlos. E até a próxima. Ok? A paz de Deus.